Gays são felizes. A realidade é outra. Héteros não sabem disso. Não mesmo. Alguém tem culpa? Negros, mulheres estão lá na frente. Os gays podem aprender? Vem comigo. Colando Garrone de volta, tudo bem, gente? Olha, eu não imaginava o tamanho do interesse que vocês têm ou teriam pelo meu tapete. Na coluna passada eu falei de um acidente com água sanitária que eu tive no banheiro, caiu no meu lindo tapete marroquino. Será que manchou? Será que não manchou? Eu vou falar no fim do vídeo, quem se interessar. Mas vamos para a prioridade. Prioridade, por favor. A pauta de hoje. Olha, aqui é meu espaço. Eu abordo aqui o que me fala o coração. Já disseram que eu não tenho, mas eu tenho. E no Brasil de Bolsonaro, a política acaba dominando tudo, né? Mas eu vou alternando os assuntos ali, só que no fim das contas, eu acabo, pelo menos, tangenciando a política. É o caso de hoje. Queria dividir com vocês uma realidade pouco falada e até desconhecida, principalmente entre os heterossexuais. A ideia aqui é avançar o debate em relação ao que a gente vê aí na imprensa, por exemplo, na imprensa mainstream. Lá está meio atrasado o debate. Ainda está naquela de condenar a homofobia e defender que todos devem amar ou podem amar quem quiser. Esse, para mim, é um papo tão óbvio que já está antigo. Aqui, nesse espaço, a gente está muito além disso, né? Jura que homofobia é crime, abominável, hediondo? Se você acha que não, você já pode pular para o próximo vídeo. Essa é a premissa desse vídeo aqui e você sabe. Eu busco nunca ficar no óbvio, né? E eu convido você a pensar comigo. Você cis, hétero, LGBTQIA+, ou qualquer letra do alfabeto romano, ou até o cirílico grego, quem sabe. Vamos lá? A gente vê nos últimos tempos uma coisa muito legal, muito bonita até, o empoderamento dos negros, né? Os negros se entendendo como negros, estudando autores negros, louvando pensadores negros, artistas negros, negros entendendo a beleza negra, entendendo a própria ancestralidade, a própria história. Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, revividas, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo exaltadas. Tem o feminismo negro da Djamila Ribeiro. Entre os homens, destaque para o Itamar Vieira Júnior, para o Silvio Almeida. Mas eu queria aqui ressaltar as mulheres, porque essa empatia entre as mulheres é outro fenômeno bastante visível, né? A tal sororidade é a palavra para definir esse sentimento de solidariedade entre as mulheres. Em resumo, negros valorizando negros, mulheres valorizando mulheres. Bem, essa sensação de pertencimento crescente entre negros e mulheres não acontece entre os gays. Você sabia disso? Não tem essa ideia de acolhimento, não tem esse senso de comunidade, sabe? Apesar de usar esse termo comunidade LGBTQIA+, comunidade passa a ideia de harmonia e de concerto com C. Quem olha de fora passa a ideia que gay é sinônimo de leveza, de felicidade. A própria palavra gay significa feliz, né? Na década de 60, a música tema do desenho animado dos Flintstones, por exemplo, terminava assim. Gay aí, sinônimo de feliz. E os gays se apropriaram desse conceito e até hoje passam essa ideia, né? O que são as paradas gays se não uma grande festa? Mas eu acho que não é de conhecimento público que essa imagem não condiz com a realidade. Eu acho que os gays até percebem isso, mas compartilhar essa fragilidade não é algo muito fácil de se fazer. Eu estou falando não de mim, eu estou falando também de mim, não só de mim. Esse vídeo não é um álibi para falar o que eu quero, não. É só um vídeo para a gente conversar. Eu decidi fazer esse vídeo depois de ler um texto muito legal que meu terapeuta recomendou. É um artigo do Huffington Post, um dos principais portais de notícias do mundo. Tinha até uma versão brasileira do Huffington Post, mas saiu do ar, fechou. Vou deixar aqui o link na descrição para quem lê inglês. O texto nem é novo, mas é super atual. Vale dar uma lida quem tiver um tempinho e vontade. 2 pontos que eu queria destacar antes. Primeiro, esse não é um assunto específico para um grupo, para os homens gays. É um retrato da sociedade que, acredito eu, interessa a todo mundo. Porque, de novo, eu acho que é uma realidade absolutamente desconhecida pela maioria das pessoas. Outro ponto, esse texto reproduz a situação em outros países, países desenvolvidos, mas tem muita conexão com o Brasil, especial em relação às cidades grandes, tá? A realidade das cidades grandes. Então vamos além do senso comum, essa é a ideia, né? E ele relata ali os dramas de várias personagens e mostra uma aparente contradição. A gente sabe que houve avanços. A contenção da epidemia do HIV/AIDS, a conquista de direitos, casamento, a possibilidade de adoção. Mesmo assim, segue uma espécie de vazio. Os gays seguem com altos índices de depressão, solidão e abuso de substâncias.
O texto traz muitos estudos. Eu vou compartilhar com vocês alguns números. Se você quiser se aprofundar, olha lá na descrição. Gays têm 2 vezes mais risco de ter depressão e são até 10 vezes mais sujeitos a cometer suicídio, dados do Reino Unido, Canadá e Holanda. Numa pesquisa feita com gays que se mudaram para Nova York, 3 em cada 4 sofriam ansiedade, depressão, com abuso de drogas, álcool e também faziam sexo de risco. Homens gays, de acordo com a Sociedade de Gerontologia dos Estados Unidos, têm menos amigos próximos do que pessoas héteros ou mulheres gays. Se a gente fizer uma análise bem rasa, a gente vai dizer que é tudo conta da homofobia, né? Tudo culpa da homofobia. Só que isso é simplificar. Países onde você já tem o casamento, ou pelo menos a união civil, há quase 3 décadas, como a Holanda e a Suécia, o problema continua lá, persiste. A conclusão do autor do texto, com a qual eu concordo, é de que ainda é perigoso viver com um homem que sente atração por outros homens. Agora, por que isso? Os gays sofriam no armário e agora mais livres para ser quem são, seguem sofrendo. O artigo cita vários especialistas e traz respostas. Como gays, e isso vale para os LGBTs em geral, como eles sempre tiveram sujeitos à rejeição, eles têm essa memória. Em todo ambiente que eles estão, esperam algum tipo de rejeição e ficam ali meio que rastreando situações em que eles podem não ser aceitos, não se encaixar. Uma analogia do Garrone é com o smartphone. Você tem um aplicativo sendo usado ali no primeiro plano e, no fundo, tem outros aplicativos no segundo plano que seguem consumindo bateria e esquentando o aparelho. Os gays revivem o tempo todo as frustrações pelas quais já passaram. Os pesquisadores ouvidos no artigo trazem uma expressão que eu achei interessante para trazer aqui, que vai servir também para os LGBTs, negros, mulheres, pessoas com deficiência e outros grupos. É o estresse das minorias. No caso das mulheres, é uma maioria minorizada. O que é esse estresse da minoria? Grupos marginalizados precisam de um esforço extra para sobreviver. Quando você é a única mulher numa reunião de trabalho, ou quando você é o único negro na sala da universidade, aí você se apresenta, reclama de alguma coisa, se posiciona, você corre risco de ser enquadrado no estereótipo que esperam de você. A mulher, por exemplo, sempre é a louca, né? E se o negro não for bem na prova, podem associar a falha dele à questão racial. Então você fica ali se esforçando para ser padrão e gasta energia e tempo tentando disfarçar quem você é. Tem um exemplo que quem gosta de X-Men vai lembrar dessa cena no filme, não sei qual, porque eu não sou tão fã assim, né? Você tem ali a Mística fazendo supino, naquela cama de supino. E ela como, não azulzinho original, mas com a forma que ela costuma aparecer para o público. Aí, acho que é o Magneto, não sei, faz com que o peso caia em cima dela. E ela tem que reagir. Aí ela volta a ser azulzinha, volta a ser ela mesma. E aí tem uma lição de moral, digamos assim, quando você está desarmado, você é você mesmo. E naquele caso, a Mística fica gastando energia, tempo, para ser quem ela não é. Então, seja quem você é. É alguma coisa assim. Talvez a primeira vez que eu tenho falado de X-Men aqui, porque eu não entendo nada de X-Men, tenho medo de ser cancelado, porque falar de X-Men errado vão me cancelar. Mas essa é uma cena do filme, tá? Minha cabeça é meio aleatória, né? Falei de X-Men, agora vamos voltar pro problema principal aqui sobre o qual eu tô falando. Qual o tamanho desse problema? Quando a gente fala de estresse pós-traumático, por exemplo, a gente pensa num evento muito concreto. O clássico é de um soldado que foi para a guerra e voltou, e a guerra é o motivo do estresse pós-traumático dele. Agora, se você vai sofrendo microagressões ao longo da vida, uma metáfora de criança, não sei se vocês conhecem, chega alguém e começa a cutucar o amiguinho assim no braço e falando, quer comprar um pica-pau? Quer comprar um pica-pau? Fica assim cutucando, sabe? Uma criança atormentando a outra. É insuportável, não dói nada, é só irritante. Imagina essa microagressão por tempo estendido. Insuportável, né? Bem, gays e minorias, portanto, têm essa camada extra de estresse. Então, tá explicado todo esse drama vivido pelos gays que provoca depressão, solidão e, em muitos casos, suicídios? Não. E aí entra a parte que os gays deveriam aprender com negros e mulheres, que eu falei lá no início do vídeo. Se engana quem acha que se assumir gay é a libertação e o começo de uma vida feliz. Teve um estudo feito na Califórnia em 2015 que mostra que gays veem a ansiedade e a depressão aumentarem logo depois de assumirem, o oposto do que acontece com as mulheres gays. Na fantasia, o menino se assume e acha que vai encontrar iguais, que vão oferecer acolhimento.
O texto, ali na descrição, fala em uma retraumatização, simplesmente porque os gays não são legais uns com os outros. Aqueles que sofreram bullying no passado passam a praticar bullying contra os iguais. Um amigo meu, que foi uma das vítimas da depressão profunda e do suicídio, dizia que gay é homem ao quadrado. Se a mulher, de maneira geral, valoriza características mais profundas, homens são mais superficiais e visuais. Mulheres se apaixonam pela inteligência, pelo charme, pela gentileza. Homens gostam dos atributos físicos. É claro que eu estou generalizando aqui, tá, gente? E quando tem dois homens na parada? Aí isso é elevado ao quadrado. A exigência e a autocobrança pela imagem perfeita atormenta os gays. Eu já fui casado. Um primo meu já foi casado com um digital influencer e namorou outro. Os dois eram daqueles que viviam da imagem nas redes. Eram invejados, desejados, cobiçados, referência de beleza e de felicidade. Só que no íntimo eram inseguros justamente em relação à própria imagem. Isso, eram pessoas que eram tidas como modelo de beleza. É atormentante. Uma ruga é um problema, um ponto percentual a mais de gordura, um problema gigante. Eu já estou razoavelmente cascudo, não estou imune, obviamente, mas estou lá na terapia em dia, né? Eu já ouvi cada coisa, gente falando, nossa, você é mais feio que na foto, engordou, né? Muitos blocos nos aplicativos de pegação, ghosting, normal. Amigos meus já relataram cada coisa horrorosa também, daria para fazer um vídeo só de frases traumatizantes ditas por bichas escrotas. E eu já fui e posso ser uma dessas também. Essa discriminação intracomunitária entre os gays é muito mais danosa para a saúde mental dos gays do que a homofobia vinda de fora. E por que isso? Porque você mal ou bem pode mandar o homofóbico tomar no c... Ou você pode pelo menos ignorar. E quando é fogo amigo? Não tem como se blindar disso, porque a gente precisa da aprovação dos pares, né? Porque você tem a sensação de que vai perder o acesso a amigos e a possíveis parceiros sexuais e afetivos. É o medo que os antigos atenienses chamavam de ostracismo, de ser expulso da polis. A rejeição por colegas de comunidade dói mais porque você precisa mais deles para a sua vida social. Se as mulheres têm outras mulheres para recorrer quando estão diante de uma masculinidade tóxica, diante de um macho escroto, os gays não têm a quem recorrer, porque eles mesmos fazem parte dessa toxicidade toda. Haja antidepressivo, né? Quem são as maiores vítimas? Gays, afeminados, negros, periféricos, com deficiência. Não é porque alguém é alvo de homofobia que ela não vai praticar preconceito contra outros. A pessoa aproveita o privilégio que tem, o dinheiro, a branquitude, a beleza, para humilhar, mesmo que seja de forma indireta, outros gays. Então, gays podem ser, e muitas vezes são, misóginos, racistas, demofóbicos, capacitistas e homofóbicos. Por que os gays malham tanto? Por saúde? De certa forma, eles buscam fazer com que os outros não percebam que é gay. Gays sempre se apropriaram de atributos tidos como masculinos. A malhação é uma delas. Você pode falar de tatuagens, barbas, bigodes. O Village People era bem isso, né? Só que hoje, esses aí viraram não códigos de machões héteros, mas são ícones da cultura gay. Ao contrário do que acontece com negros e mulheres, o contato maior com integrantes da própria comunidade, no caso dos gays, gera solidão e ansiedade, não acolhimento. Os gays mais afeminados tendem mais a suicídio, solidão e doença mental em geral, e os gays mais masculinos sofrem mais com ansiedade, abusam mais de drogas e se expõem ao sexo de risco. Vale dar uma olhada no link que está na descrição, tem os dados completos por lá, não tirei da minha cabeça. O que já era duro na era analógica se intensificou na era dos aplicativos. E esse é hoje o principal meio, principalmente na pandemia, de se conhecer amigos e parceiros. E lá, meio que protegido por um certo anonimato, você tem um destemor de ser racista, demofóbico, gordofóbico e de destilar todo tipo de grosseria e preconceito. E é pior para quem? Adivinha? Justamente para os minorizados dentro de uma minoria. Eu lembro de um amigo meu negro, ele é americano, e morava no Rio. Ele já tinha morado em vários lugares do mundo, estava morando no Rio, foi para a cidade todo animado, saiu desiludido, disse que foi o pior lugar do mundo para se relacionar. Ele tinha grana e tal, então ele sempre vivia duas situações. Ou lidava com quem queria dar um golpe do baú nele, era visto como o americano rico, ou quem via ele de maneira fetichizada, né? O homem negro bom de sexo,
um estereótipo que persegue os homens negros. Vocês entenderam, né? Enquanto o debate político que a gente vê aí é para denunciar a homofobia contra a comunidade LGBT, o que está certo, só que o buraco é bem mais embaixo. Tem aí essa epidemia de depressão e ansiedade entre os LGBTs, e eu estou destacando os homens gays. Um sofrimento provocado pela atitude de outros gays, o que é mais surpreendente. O que me tranquiliza é que todo mundo é cagado, sabe? De perto todo mundo é cheio de problema, dodóizinho, e a aparência de felicidade que a gente vê em redes sociais, eu tenho certeza que é absolutamente falsa. Porque a gente insiste em acreditar que aquilo ali é vida real. Bem, temos um problema. Qual é a solução? Tenho a mínima ideia. Mas eu acho que a gente pode pensar por dois ângulos. Um intracomunitário e um de fora para dentro. Primeiro, o intracomunitário. Aí é sentar e estudar. Conhecer a história do movimento LGBT, entender quem são os mártires, quem foram os mártires, quem são os pensadores, quem são as referências, os marcos históricos, o privilégio de poder ser quem você é hoje, de poder se casar se quiser, ter tratamento e prevenção para uma doença que já exterminou gays. Isso tudo fruto de uma luta de quem veio antes. E todos têm que agradecer, principalmente aqueles que não podiam disfarçar quem eram, e eu estou falando aí especialmente das mulheres trans. E assim a gente chega à conclusão que essa coisa de reproduzir preconceito intramuros é ruim para todo mundo, né? A outra solução seria a de fora para dentro. A gente tem que acabar com o bullying. Tem que acabar com o bullying principalmente nas escolas. O fim do bullying homofóbico nas escolas tenderia a cessar esse bullying homofóbico no futuro entre os gays. É claro que bullying de qualquer tipo é condenável, eu estou falando aqui de bullying homofóbico porque esse é o tema do vídeo de hoje. Agora, qual a chance dessas duas soluções virem aí? Uma é questão de decisão dos próprios LGBTs. A pauta do bullying homofóbico, aí é algo mais estrutural, né? Aí é muito desanimador. Tem uma ação do PSOL no STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, para obrigar as escolas a coibir o bullying homofóbico. A ação também pede para que seja respeitada a identidade de crianças e adolescentes LGBTs no ambiente escolar. O PSOL entrou com a ação porque o Plano Nacional de Educação, que estabelece a política educacional do país, não deixa clara a obrigação constitucional da escola de impedir esse tipo de discriminação. Mas, em tempos de bolsonarismo, como é que esse processo é apresentado? Eu vi num vídeo de um daqueles apresentadores de programas ditos jornalísticos dizendo que querem sexualizar nossas crianças e impor ideologia de gênero. Ideologia de gênero, a gente sabe, é uma invenção da extrema-direita, é uma coisa que nem existe, tá? E também dizem que esse processo vai acabar com os banheiros, vai ter homem em banheiro de menina. É uma mentira, mas esse é o Brasil que a gente vive, né? Gente, quando a história, né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou com as crianças. Sim. No caso aí, você acha que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar, retomar, né, a consciência, a conscientização? Você não consegue, é um transatlântico, ter ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. Eu gostaria de imediatamente botar educação moral e cívica, botar de coisa lá. Olha o nível do debate da educação de hoje. O cara faz uma apologia ao sistema de educação do nazismo. E o presidente o que faz? Aceita com naturalidade a pergunta sobre educação nazista e depois aproveita e ataca a Anitta. Ela não sabe nada, não sabe o que é poder executivo. Daí ela fala, não existe deputado municipal, já não sei o quê. Essas coisas absurdas. Entre nazismo e Anitta, o presidente fica com o nazismo, ele tolera o nazismo. Qual a diferença disso para ser nazista de fato? Governo Bolsonaro e nazismo numa mesma frase, pelo menos isso é novidade, né? A arte brasileira da próxima década será heróica, ou então não será nada. Ai, desculpa, eu tinha até esquecido, né? Ainda bem que o editor Garrone me lembrou dessas coisas aí, obrigado. Bem, diante de um presidente que está tranquilo com elogio à educação nazista, o debate que eu propus hoje aqui no vídeo é de uma sofisticação escandinava, né? Ou seja, qual é a chance de uma cultura de aceitação das pessoas como elas são vir de cima para baixo no Brasil? Zero. Em 2022, a gente pode votar direitinho, já é um empurrãozinho. Mas Bolsonaro à parte, o que não precisa esperar é aquela solução que depende só da gente. E esse é o máximo de mensagem motivacional que eu consigo dar aqui no fim do vídeo.
o que a gente sabe, pelo menos é o que eu defendo, que a gente pode recorrer à ajuda de negros e mulheres. Gente, eu falei da questão da depressão, ansiedade, todos os problemas psicológicos, né, que estão ali entre os homens gays. A questão é muito pior na comunidade trans, por exemplo, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu volta e meia falo desses temas LGBTQIA+, mas vocês devem saber por quê, né? Porque os temas chegam ao meu colo e eu acabo trazendo aqui para a pauta e sempre acabo relacionando a política. Espero que vocês tenham gostado. Bem, muita gente ficou curiosa em relação ao tapete, que teve um acidente, caiu uma água sanitária e tal. Então, o que aconteceu com o tapete? Olha só. Então, curiosinhos e curiosinhos, aqui fica o meu tapete. Ó, ele fica aqui. Foi um tapete que eu comprei no Marrocos, ele é um tapete nômade. E aqui nesse lugar onde fica como é que chama, a escovinha de vaso sanitário, eu tinha botado água sanitária. Aí eu esbarrei aqui com o pé, assim, pá, e derrubou. Aí eu corri pra lavar aqui no box e tal, pra poder não manchar, e não manchou. Então tá aqui o meu belo tapete no banheiro. Então e aí vocês conheceram meu tapete. Eu adoro tapete, minha família gosta de tapete, já herdei alguns tapetes na vida e tal, então eu adoro tapete. Quem sabe eu faço um vídeo sobre tapete? Não vou fazer não, porque vai dar visualização zero, só eu me interesso pelo tapete. Esse aqui foi salvo pela minha rapidez, não manchou, tá aqui intacto. Bem, agora o que eu tenho que fazer? Então, eu falei que os gays têm que aprender com negros e mulheres. Vou sugerir aqui um debate que o João Rafael, que é do elenco do 44, que está no ar quase toda quinta-feira, 8h30 da noite, ao vivo, participe mandando mensagens. Ele participou de um debate super legal, vou deixar o link na descrição. Vou botar onde? Vou botar aqui. A thumb do evento, que é Perspectivas sobre o Racismo Ambiental no Brasil durante o século XXI. E aí, você vê como o debate já avançou, né? Enquanto, em relação aos gays, a gente está discutindo ali homofobia, né? Agressão e tal, já tem essa discussão no debate sobre racismo, de racismo ambiental, né? Um debate super sofisticado. Por isso que eu acho que a gente tem que olhar muito como é que anda o debate do feminismo e também do racismo, que eu acho que eles estão mais... Ih, tava meio torto. Será que tava ruim o áudio, gente? Espero que não. Espero que não. Eu acho que eles estão mais avançados no debate. Então, ficar de olho para como negros e mulheres tocam esse debate, que a gente tem muito a aprender com eles. Bem, a seguir, gente, aniversário do Francisco José. Aniversário do Francisco José é 10 anos. 10 anos do Francisco José. Então, tem um videozinho. A coluninha do Francisco, essa semana está especial. Tá bom? 10 anos. 10 anos de Francisco José. Não perca, tá? Coladinho na coluna do Garrone. Essa coluna do Garrone eu falo de vários assuntos, aparentemente que nem estão muito conectados entre si, mas acabam estando. Mas independente disso, no final tem sempre coluninha do Francisco. Você não conhece o Francisco? Então fique aí. Espere mais um segundo, daqui a pouco entra a coluninha do Francisco. Francisco José. Tá bom? Então a coluna do Garrone fica por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tá bom? Se você chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve no canal, não custa nada, tá? Me segue nas redes sociais também, que lá eu tô tentando sempre ser mais ativo, mas esse espaço aqui do YouTube é o espaço onde eu atuo mais, invisto mais tempo, dedico mais tempo. Mais ou menos, mas me segue nos outros lugares, você vai ver que também tem conteúdo por lá. Então é isso, beijo. A seguir, coluninha do Francisco especial, 10 anos de Francisco José. Besteira, tchau. Ai. Olha aqui quem é o aniversariante do dia. Quem é o aniversariante do dia? Hein? Quem é? Hein, Francisco? Cadê o patão? Iê! Tudo bem, Francisco? Francisco tomou banho e está devidamente paramentado. Né, Francisco? Francisco completa 10 anos, né, Francisco? 10 anos. E para comemorar esses 10 anos, vou fazer uma breve retrospectiva, bem rápida.
esses 10 anos. Né, Franciscão? Né?